Espero que isso daqui esteja gravando. Já falei, esse canal aqui não tem edição, não. Desculpa, minha cabeça tá cheia de coisa. Simplesmente Ana Madrid, o nome desse quadro que eu tanto quis fazer assim para vocês. Mas qual a lógica desse quadro, Igor? Simplesmente vou falar com vocês e responder perguntas polêmicas sobre eu como torcedor do Real Madrid e sobre outras questões, porque para quem não sabe, eu sou goleiro, eu tenho que ser profissional. Já joguei em diversos clubes por aí, já joguei em escolinha de base de Grêmio e essas coisas e tudo mais. Joguei no Botafogo, meio que uma parte do Botafogo aqui em Pernambuco e tudo mais. Já joguei no Sport. Esses dias estava falando com um conhecido meu para eu ir jogar no Santa Cruz. E eu sou torcedor do Náutico. Então, vou responder isso daí também nessas formas e tal. Então, bora começar esse quadro. E a primeira pergunta em si é: por que eu, sendo brasileiro, torço para o Real Madrid? Como que o Real Madrid me conquistou? Como que eu senti algo diferente para o Real Madrid? Mas, antes de tudo, deixa eu só dar essa contextualizada para vocês do como que eu gostei e como eu comecei a gostar de futebol. Eu nasci em 2006, ou seja, esse ano eu vou completar 18 anos. Daqui a 10 dias eu completo 18 anos, por sinal. Então, em 2010, que foi quando eu tive meu primeiro contato com futebol durante a Copa do Mundo, que foi quando eu vi todo mundo, tipo, comemorando, fazendo festa na rua e tal, minha família se juntando e tal, eu fiquei tipo, "Ah, caraca, o futebol faz isso", porque antes, para mim, eu não sabia da existência do futebol. Futebol, para mim, era sei lá, 22 maluco, suado, pá, eu era meio boiola antes disso, perdão. Mas aí em 2010 eu conheci o futebol e simplesmente me apaixonei. Eu tenho poucas lembranças da Copa do Mundo de 2010, tenho bem pouquíssimas mesmo. Eu lembro de alguns jogos da campanha da Espanha, mas eu acho que as que estão mais vívidas na minha cabeça da campanha da Copa do Mundo de 2010 é tanto a final da Copa do Mundo Espanha e Holanda, eu tenho alguns lances assim na minha cabeça e tudo mais, e o jogo da eliminação do Brasil. Brasil e Holanda também eu tenho aqui marcado na minha cabeça. O Brasil passa era campeão, não digo nada. E, bom, eu conheci nessa Copa do Mundo também dois grandes caras que viriam me acompanhar até eu me tornar um homem, assim por se dizer, até agora, que foi o Iker Casillas, o goleiro da Espanha, que eu já falei que é um dos caras que eu mais me inspiro para agarrar. Apesar do pessoal, quando eu agarrar, me chamam muito de Courtois. Quando eu jogava no Grêmio, o pessoal não me chamava muito de Courtois. Só que minha inspiração sempre foi o Cacilhas. Meu estilo de jogo é muito do Cacilhas também e tal. Só que eu dou uma melhorada no passe com o pé e tudo mais. Mas basicamente me inspiro bastante no Cacilhas. E no Neuer também, mas o Cacilhas mais, como eu já havia comentado com vocês. E conheci também o Sérgio Ramos. Só que eu não sabia o time que eles jogavam. Para mim, quando eu descobri a Copa do Mundo, quando eu comecei a acompanhar futebol, só existia futebol no Brasil, só existia futebol aqui. E foi quando eu também escolhi torcer para o Náutico. Para quem não sabe, eu torço para o Clube Náutico Capibaribe daqui de Recife. E eu acho que por influência do meu avô e tudo mais, provavelmente eu me apaixonei pelo Náutico. Eu senti sendo algo diferente vindo daquele time, coisa que eu não senti. Eu com Santa Cruz e com o Sport. Com Santa Cruz e o Sport senti raiva. Não, brincadeira, mas sei lá, com o Náutico eu sinto uma paixão mesmo, sabe? Paixão à primeira vista. Quando tu encontra a tua morena pela primeira vez, foi basicamente isso que eu senti com o Náutico. E o Náutico em 2010 estava, se eu não me engano, na Série A caindo para a Série B, se eu estiver bem lembrado. E em 2011 subiu para a Série A de novo. Em 2010, eu lembro até isso, eu sempre torci muito por pena para clubes e tal. Massa, então você sempre torceu por pena, legal. Por isso que tu só torce pra time bom. O Real Madrid foi a maior cagada da tua vida. Pior que eu só torço pra dois times, não sei por que eu tô falando isso. Aí o Náutico tava mal das pernas, eu falei, não, vou torcer pra esse daqui. E a partir de 2010 comecei a torcer pro Náutico. O que minha família só botava a camisa do esporte pra usar, depois disso eu só comecei a usar a camisa do Náutico. Comecei a cantar N-A-U-T-I-C-O. E vi um time estrenado do Náutico em 2012, que aquele time dava orgulho. Eu tenho muitas lembranças de 2012. E, bom, nesse mesmo período, em 2012, estava acontecendo a UEFA Champions League. E eu não sabia que existia futebol na Europa. Só que aí, meu avô vendo futebol, estava lá na Band na época, TV Bandeirantes. E estava na Real Madrid e Bayern de Munique.
E a partida parece que foi para a prorrogação e para os pênaltis, e o Real Madrid foi eliminado. Aí eu senti um apreço pelo Real Madrid e falei assim: caraca, eu gostei desse time, eu vou torcer para eles e tal. Por pena, tá ligado? Porque eles perderam e foram eliminados. Eu não sabia nem da magnitude que era o Real Madrid. Aí o Bayern passou para a final em 2012. Assisti a final da UEFA Champions League. Foi a primeira final de Champions que eu assisti. Foi Chelsea e Bayern de Munique em 2012. Eu só não lembro a data. Desculpa, isso daí vocês vão se catar se querem saber a data, tá? Mas aí eu assisti, foi a primeira final de Champions que eu assisti, Chelsea e Bayern de Munique, na antiga TV Bandeirantes. Ainda passava na Globo Champions League. O que que faziam antigamente? A fase de grupos deixava para a Band se virava para fazer, a Band fazia um trabalho do caramba, passava um bocado de jogo. E a partir das quartas de final, era das oitavas, a Globo pegava e começava a mostrar os jogos da Champions. Para vocês verem essa safadeza. Mas era massa. Aí depois eu comecei a sentir o mesmo apreço que eu sentia, a mesma paixão que eu sentia pelo Náutico, eu comecei a também sentir pelo Real Madrid. A rivalidade com o Barcelona. Conheci Cristiano Ronaldo nessa época, aí eu me apaixonei também pelo Cristiano Ronaldo. E aí eu comecei a acompanhar o Real Madrid. Na temporada 12 e 13, que quando o Real foi eliminado pelo Dortmund, eu tava lá, pô, vibrando, acompanhando a campanha toda do Real Madrid na temporada 2013, 12 e 13 no caso. Eu tava lá o tempo inteiro. Quando o Real tomou aquela pataquada do Dortmund, eu tava lá chorando. Na décima, meu avô tá aqui do lado, ele pode até confirmar. Eu, quando o Sérgio Ramos faz o gol, eu quase alucino. Porque eu, quando era moleque na cidade, eu tinha o costume de fingir que eu tava jogando, que eu era algum jogador do campo, tá ligado? Normalmente eu fingia que eu era o Sérgio Ramos, Cacilhas, o Cristiano Ronaldo, quando eu era do Real Madrid. Aí quando o Sérgio Ramos fez o gol, meu irmão, sabe o que é você sair do personagem, de estar fingindo que tá jogando na sala, começar a chorar, começar a gritar que nem um alucinado? Foi isso, pô. Essa emoção que eu senti na em 2014 na décima. E isso daí foi se apaziguando até os dias de hoje. Eu dei uma desacompanhada no Real Madrid, mais ou menos no período de 2018. Porque eu tava meio que enjoado de futebol e tal. Eu tava jogando todo dia, treinando essas coisas, aí eu dei uma enjoada de futebol. Eu parei de acompanhar um pouco o futebol em si. Eu parei de acompanhar Náutico, parei de acompanhar o Real Madrid, parei de acompanhar tudo. Eu acho que um time que eu fiquei acompanhando mais foi o Roma, por causa do Totti, alguma coisa assim. Eu não lembro agora não, mas foi basicamente isso. E basicamente foi essa a minha paixão que surgiu pelo Real Madrid. E a outra pergunta que muita gente pode fazer é que eu sou goleiro. Eu sou uma pessoa que tenta me tornar um jogador profissional. Igor, você jogaria no Barcelona? Mas é caro! Quando a gente é goleiro, quando a gente é um jogador, é claro que a gente tem nosso time favorito, mas quando a gente vira um jogador, a gente tem a parte profissional que deve ser colocada. É o sonho de qualquer moleque, de qualquer garoto, de qualquer homem da minha idade querer se tornar um jogador profissional. E dane-se o time que é. Eu não gosto do Flamengo. Ele travou tudo aqui. Eu não gosto do Flamengo, mas se o Flamengo pega e me chama, Igor, um contrato de R$ 500 por mês. Não, aí é sacanagem também. Mas um contrato de R$ 1.500 por mês para ser terceiro goleiro do Flamengo e ir subindo com o tempo. Tu vai, é óbvio que eu vou, meu irmão, porque meu sonho é ser jogador. E tu acha que eu iria recusar o Barcelona porque eu sou fanboy do Real Madrid, porque eu sou fã do Real Madrid, porque eu sou torcedor do Real Madrid? É óbvio que não. Barcelona, um clube gigante. Se eles me chamarem para substituir Ter Stegen, eu vou, na moralzinha mesmo. Eu já joguei no esporte, pô, eu falo isso com propriedade. Eu sou torcedor alvirrubro, odeio o esporte, odeio, tipo, no bom sentido, né? Como se odiar fosse um bom sentido, mas eu não gosto do esporte. Eu tenho raiva. O esporte toma um gol, eu comemoro e tudo mais. Eu não gosto do esporte, mas eu joguei no esporte. Eu não gosto do Santa Cruz também. Eu tenho raiva do Santa Cruz. Eu tenho mais raiva do Santa Cruz do que do esporte. Porque o clube pequeno que se. Sacanagem. Mas eu tenho uma raiva do Santa Cruz. Mas eu jogaria fácil no Santa Cruz. Eu deixaria o meu nado fã, eu deixaria o meu nado torcedor de nado e eu seria profissional. É isso. Qualquer moleque deve pensar isso, tá ligado?
Enfim, essas foram algumas dúvidas que podem surgir. E esse é um quadro que eu quero começar aqui no canal, simplesmente A na Madrid. Eu espero que tenham gostado do vídeo e é nóis. Tamo juntas, galera. Fui!